A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria podermos mais uma vez estudar e meditar na palavra do Senhor através das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 9, com data do dia 31 de maio de 2020, e o tema da nossa lição é o mistério da unidade revelado. Temos o textuário em Efésios 3 e 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a nossa verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós temos uma leitura em classe que é para esta lição, que está em Efésios no capítulo 3, dos versos 1 a 13. E é interessante, que todos leiam essa passagem, porque é ela que vai nos conduzir nesta meditação. O nosso objetivo geral, que é proposto e procuramos sempre atingir esse propósito, é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então diz o nosso comentarista, que é o pastor Douglas Batista, na introdução: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Isso está na nossa leitura em classe, nos versos 1 a 3. Vou fazer essa leitura para que nós possamos nos inteirar nesse assunto. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, no capítulo anterior, capítulo 2 de Efésios, Paulo dá a entender que esse mistério foi revelado porque judeus e gentios hoje então formam o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E este é o mistério revelado, que é formado então de circuncisos e incircuncisos, como nós vimos nas lições passadas, que em Cristo Jesus foram reconciliados com Deus e que têm acesso a Deus em um Espírito. Então, esse é o mistério que estava oculto, que vinha sendo anunciado pelos profetas, pelos apóstolos, também no Novo Testamento depois, mas que em dado momento, no tempo de Deus, Deus então, o Pai, o revelou, e hoje nós fazemos parte desse mistério revelado presente, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, as três subdivisões que nós temos vão tratar desse assunto, e nós temos como primeiro tópico, então, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários. Isso nós já vimos na lição 7, principalmente, que os gentios consideravam que não tinham essa esperança, que não iriam receber a promessa que vinha sendo anunciada já no Antigo Testamento, e os judeus, então, por terem toda a palavra, toda a lei, todas as promessas de Deus, se achavam então os únicos exclusivos, e esse exclusivismo nós vimos nas lições passadas que causou algum atrito entre eles. Mas hoje, em Cristo, todos são reconciliados, judeus e gentios, e formam então esse mistério revelado que é a igreja, o corpo de Cristo, que ambos desconheciam, mas que agora se faz presente, que é a igreja do Senhor. Então, o primeiro tópico disso, o conceito bíblico de mistério. Mistério é uma palavra que vem do grego, mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, então, no tempo presente. Então, algo que estava oculto, mas que se revelou e que é hoje conhecida e entendida. Então, o verso 3, repetindo ele,
como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Então, dentro desse mistério, dentro de todas essas dispensações da graça de Deus, e as dispensações foram várias, desde lá no início, a da inocência, nós temos a da consciência, depois a dispensação do homem, vem a da lei, estamos na dispensação da graça, que é quando esse mistério então foi revelado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e aguardamos e esperamos que a dispensação do reino de Jesus Cristo, que é o reino milenar, ele seja então implantado após a vinda de Jesus. Mas por enquanto, e nesse tempo, nós fazemos parte desse mistério, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esteve oculto, mas que já está revelado. Um exemplo de mistério, e para entender mistério, que é algo que é oculto, e humanamente não temos condições e não somos capazes de revelar, nós podemos ver em Daniel, no capítulo 2, e os versículos 27 e 28, quando Nabucodonosor teve um sonho, e ninguém foi capaz de revelar esse mistério. Então diz lá no verso 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. E aí Daniel vai descrever as visões que ele teve, esse mistério que humanamente ninguém pôde revelar, mas Daniel disse que há um Deus que revela mistérios. Então, por Deus, Daniel revelou esse mistério ao rei Nabucodonosor. Então, foi revelado uma visão que Daniel teve à noite, revelou o mistério de Nabucodonosor. Então, são propósitos, são mistérios de fato que Deus tem guardado para si, mas que no tempo oportuno são revelados. Então nós vemos ali que de fato é algo oculto que depois vem a ser conhecido pela bondade e misericórdia do Senhor. Diz ainda o comentarista, no cristianismo significa uma verdade, ou seja, mistério no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então vejo que aqueles mistérios, e se algum mistério, algo que deve ser revelado, não é para benefício próprio, mas é para benefício de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Então, quando Jesus Cristo revela algo à sua igreja, é porque ele tem um propósito de edificar, de fortalecer, de animar, de encorajar essa igreja para que ela seja e continue sendo esse mistério revelado, anunciando a bondade e a misericórdia do Senhor através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então diz ali em Deuteronômio também 29 e 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas nos pertencem. Então aquilo que Deus nos revelou na sua palavra, ele vai nos dar orientação e entendimento necessários para que sejam pronunciados esses ensinamentos, essas doutrinas, essas verdades, o que há de ser hoje, o que há de ser no futuro, para que haja a edificação e fortalecimento do corpo do Senhor e a igreja possa ser, sim, esse mistério revelado, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então ali essa verdade revelada que esteve encoberta, mas agora foi desvendada, é cada um de nós que fizemos parte da igreja do Senhor. Os membros do corpo de Cristo hoje foram revelados, são revelados, né? Então, graças a Deus por isso que esteve encoberta por um tempo a igreja do Senhor. Mas hoje ela está ali, triunfando no meio desse mundo, fazendo a obra do Senhor. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério.
Mas pelo meio desse parágrafo, no versículo 5, eu vou ler o versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, a expressão como nesse versículo indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Então, no Antigo Testamento havia prenúncios, anúncios de que esse mistério viria a ser revelado e concretizado, né, através de Cristo, que Cristo formou a Igreja do Senhor, né, mas agora ele é mais transparente, ele foi desvendado, ele está descoberto e todos podem compreender e entender esse mistério porque o Espírito Santo o desvendou e revelou e ele formou então essa Igreja do Senhor. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, que a bênção também alcançaria os gentios e os gentios participariam da Igreja do Senhor, então seriam parte também, componentes, membros desse mistério. Porque Isaías 42:6, quando fala sobre o servo do Senhor, ele diz que Jesus seria luz para os gentios. Então os profetas do Antigo Testamento já anunciavam isso, mas não tão claro e expressivo como agora, como está dizendo ali no versículo 5 que nós lemos. Terceiro subtópico, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Não apenas os profetas da Antiga Aliança conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles fizeram menção delas. Então, ali em Isaías 49:6, repito, que é um versículo que citei há pouco, ele diz que Jesus seria luz para os gentios. Né? Então, os profetas conheciam a respeito disso, só não compreendiam e não entendiam como esse mistério seria revelado. Veja que existem mistérios que estão anunciados, são anunciados na palavra do Senhor, na Bíblia, mas que ainda não aconteceram e nós cremos que vão acontecer, que vão ser revelados, mas não entendemos pela nossa razão, pelo nosso entendimento, como isso vai se suceder. Por exemplo, há mistérios ali em 1 Coríntios 15:51, que fala do arrebatamento da igreja, que nossos corpos serão transformados em um corpo vivificado, glorificado como o corpo de Cristo, e nós cremos que isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, mas fica difícil expressar isso, entender isso, porque como isso vai acontecer, não sabemos exatamente. Cremos que assim a palavra do Senhor vai se cumprir e nós seremos, se vivos, arrebatados com o Senhor. Mas é algo difícil de escrever, como que um corpo natural de carne vai se transformar num corpo glorificado. Isso é um mistério, é uma obra que só Jesus Cristo, só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que vão revelar. Mas graças a Deus, porque nós confiamos e cremos nesse mistério também. Então, é isso que a palavra está dizendo aqui, que sempre foi anunciado esse mistério, a Igreja do Senhor, mas agora ele se torna claro, evidente e transparente. Segunda parte da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Vimos algo ali sobre o Antigo, agora vamos ver essa revelação do mistério no Novo. Antecede os três subpontos. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, o primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Paulo destaca aqui, comentando um pouco sobre esse parágrafo, o comentarista coloca que Paulo destaca que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que foi revelado aos apóstolos e aos profetas foi revelado da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor.
não foi nada humano, porque lá em Gálatas 1:12 a palavra diz assim, ó, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Do que Paulo está falando aqui? Do Evangelho. O Evangelho que recebeu, que Paulo recebeu e aprendeu, não foi algo dele, de homens, de entendimento e raciocínio humano, mas isso tudo veio por revelação de Jesus Cristo. Então nós podemos crer que aquilo que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento anunciaram, escreveram e registraram foi inspirado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, e essa revelação veio da parte dele, não é uma revelação de homens que vai deixar dúvida ou margem de erro, não. Nós podemos ali depositar a nossa fé, a nossa confiança, porque Deus se fez presente, revelou aos homens e os inspirou para que escrevessem. E nós fôssemos hoje, por essa revelação, por esses mistérios desvendados, edificados no corpo de Cristo, fortalecidos, alimentados, saciada a nossa sede e fome de justiça que só em Cristo nós alcançamos. Então o apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então nós podemos crer e nos fortalecer nessa revelação. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, que já falamos antes. Portanto, o apóstolo enfatiza que o ministério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E aqui nós vamos ler, falando de sabedoria humana, vamos ler aqui 1 Coríntios 2:4. Voltamos aqui para 1 Coríntios 2:4. Diz a palavra: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, que é Espírito Santo, e de poder. Então não foi algo, uma linguagem assim persuasiva que quis, através de um raciocínio humano, intelectual, convencer com essa palavra. Não, foi demonstração, revelação do Espírito Santo e de poder. Então veio por meio dessa revelação. João escreve o Apocalipse não pela sua capacidade intelectual. Ele escreve, sim, pela revelação que foi dada a ele através do anjo do Senhor, do anjo de Deus. Está lá em Apocalipse 1:1, que começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então foi Jesus Cristo, é Deus quem revelou essa palavra que é divinamente inspirada e nós podemos recebê-la e aceitá-la no todo. Graças a Deus por isso, né? Então nós temos ainda aqui, que o anúncio dessas dádivas, no segundo subtópico, onde ele está falando sobre o mistério oculto revelado, em termos gerais, é o mistério revelado à igreja, e essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, que é o verso 11 de Efésios, onde diz ali, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse propósito de constituir a igreja do Senhor, esse mistério que esteve oculto por um tempo e hoje revelado, é algo que estava no plano divino de Deus desde a eternidade. Só no tempo oportuno é que Deus, então, revelou e anunciou, então, essas dádivas, essas bênçãos do mistério, que recai agora uma responsabilidade sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar esse mistério, a igreja, essa revelação da parte de Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, que é o verso 10.
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, há poder nesse mistério, a igreja, sobre as hostes, sobre os principados e potestades nos lugares celestiais. Deus, Jesus Cristo, deu poder à igreja do Senhor quando receberam o Espírito Santo lá no Pentecostes. Atos 1 e 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Então a igreja tem uma responsabilidade e tem poder para anunciar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo, para que ela se torne conhecida, a igreja do Senhor, e a multiforme sabedoria. Então Deus vai usar membros do corpo de Cristo para que essa sabedoria que vem dele seja revelada e conhecida a todos. Então são as várias formas, essa multiforme é várias formas ou aspectos da sabedoria de Deus que ele usa para alcançar todas as pessoas. Sejam então anunciadas, sejam faladas, sejam reveladas. Então essa multiforme sabedoria de Deus vai alcançar e o poder do Espírito Santo vai trabalhar no coração das pessoas e a igreja, o corpo de Cristo, vai sendo agregado com estes que recebem então a Cristo a salvação. Então o mistério revelado se torna cada vez maior porque a igreja do Senhor está crescendo, as pessoas estão se salvando e muitos hão ainda de se salvar. Então a responsabilidade é nossa, é do corpo de Cristo de anunciar esse mistério para que mais membros sejam agregados nesse corpo e tenham as bênçãos da vida eterna em Cristo Jesus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina, a principal agência representante de Deus na terra é a igreja, de divulgação desse mistério, que é ela mesma, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo, sem acepção de pessoas, que nós possamos promover, pregar e anunciar o evangelho genuíno para a salvação das almas, e é que essas almas então possam fazer parte do corpo de Cristo, a igreja mistério revelado. A magnitude desse mistério é o terceiro subtópico. Quão grande, nesse sentido de magnitude, é que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Romanos 2:11 diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não deve haver acepção de pessoas para que esse mistério seja anunciado, revelado e ele seja amplo, universal, completo e atinja cada vez mais os corações dos homens. Então, há um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então não há acepção, não há diferenças entre nós, entre raças, entre culturas, porque há um só povo em Cristo Jesus. E isso nós precisamos respeitar, considerar e anunciar que Deus não faz acepção. Ele quer a salvação de todos. Esse mistério, que a igreja ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, essa é a ordem, essa é a nossa missão de revelar, de anunciar esse mistério que Deus planejou desde a eternidade, desde a fundação de todo o mundo, de todas as coisas. Muito bem, nós vamos então para o terceiro subtópico, a terceira parte da nossa lição, terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Comentário que antecede os três subtópicos que nós temos. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Então, ninguém pega Deus de surpresa,
porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas, e os seus planos e os seus propósitos são desde a eternidade, né, dos tempos. Então, desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, vamos ver Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 fala sobre essa plenitude dos tempos. 4:4 diz, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude do tempo, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando nós falamos de plenitude do tempo, é o tempo que Deus determinou e é o tempo em que Jesus, então, veio a esse mundo. Vejam que Deus tem o seu tempo e os seus propósitos. Nós é que precisamos compreender e aguardar sempre no tempo do Senhor. Então, graças a Deus que essa plenitude do tempo da vinda de Jesus, ele já veio e nós já o reconhecemos como Senhor e Salvador. As riquezas insondáveis de Cristo é o primeiro subtópico. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Claro que as pessoas gostam de adquirir algumas riquezas, mas esse mistério revelado é considerado por Paulo como uma riqueza insondável, imensurável, difícil de explicar e de entender, de tão grande e maravilhosa que é essa bênção, essa igreja do Senhor, esse mistério revelado. Então, a igreja tem o compromisso de anunciar o Evangelho para que as pessoas alcancem as insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, alcancem perdão para os seus pecados, alcancem salvação, alcancem a graça, o poder, né, as virtudes que Deus tem através do Espírito Santo para nos oferecer e nos oferece. Então é algo insondável, imensurável. É difícil de mensurar quão grande é a salvação e esse mistério, a igreja do Senhor. Mas está revelado e graças a Deus por isso. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, é aqui a afirmação e confirmação que nossa missão como igreja do Senhor é proclamar essas bênçãos que foram prometidas por Deus desde a eternidade e que hoje estão reveladas em Cristo Jesus. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Então, tudo abrange o consentimento. Beneplácito é consentimento, propósito da vontade divina. Ou seja, não foi por vontade humana, mas sim por vontade divina, que articulou o plano. Ou seja, o próprio Deus tinha esse projeto, esse plano, que hoje então é revelado à igreja do Senhor. E a vontade de Deus é uma vontade que sempre é boa, agradável e perfeita, segundo Romanos 12:2, para que nós possamos compreender, entender quão boa, agradável, perfeita é essa vontade de Deus. A igreja do Senhor continue a anunciar o verdadeiro evangelho, porque aí sim nós vamos experimentar pela obediência qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não obedecermos, nós não vamos experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, e para sermos salvos precisamos obedecer às instruções que o próprio Senhor nos dá para alcançarmos isto. Mas se nós não obedecermos, nós vamos perecer e não vamos experimentar essa perfeita vontade do Senhor, que se concretizará quando nós estivermos na eternidade com Ele.
Então, foi um plano divino? Sim. Revelado? Sim. Em quem? Em Jesus Cristo. Agora o que precisa é a Igreja do Senhor continuar anunciando, para que isso se torne bom, agradável e haja perfeição. Haja então, não haja nenhuma dúvida quanto à salvação, porque a alegria da salvação, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós nos alegramos quando nós experimentamos essa vontade divina na nossa vida, porque ela sempre será boa, perfeita, agradável para o nosso coração, para a nossa alma. Segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. O que eu quero destacar aqui é que às vezes muitas pessoas querem revelar acontecimentos ou algumas coisas que somente Deus, no seu tempo, fará isso. Então nós precisamos conhecer o tempo do Senhor através da palavra do Senhor. Então, Deus, quando quiser revelar algo, Ele revelará, mas no seu tempo determinado. Então, por exemplo, em a segunda vinda de Jesus Cristo, muitos já a preveram, quiseram revelar, anunciar datas, meses e anos, mas é algo que só o Pai Celestial sabe, e isso vai acontecer sim, mas só no tempo de Deus. Só o Pai Celestial, o próprio Jesus em Mateus 24:36, disse que ele não sabia, só o Pai é que sabia. Então nós não queremos aqui repreender os que fazem isso, mas é preciso muito cuidado para não ficar revelando aquilo que Deus não deu para nós revelarmos no momento, nesse tempo, nessa época. O que nós compreendemos sim através dos sinais que o próprio Senhor vem demonstrando a toda a humanidade, como nesse tempo de pandemia, sim, isso compreender que está próxima a vinda do Senhor pelos sinais que Ele mesmo disse que nós poderíamos verificar e entender o tempo em que Ele viria. Mas determinar uma data, hora, dia, mês e ano, isso não nos cabe. Então, nós podemos revelar e devemos revelar aquilo que é para nós revelarmos e não aquilo que é mistério de Deus e que Ele vai revelar em tempo oportuno. Então aqui entram os falsos profetas com as suas profecias anunciando algo que não vem da parte do Senhor. Então deixo esse alerta para que nós sejamos sim promotores, anunciadores do Evangelho, sejamos a igreja que anuncia, a própria igreja, o corpo de Cristo, apresentar esse mistério à humanidade, mas querer revelar aquilo que não é para nós revelarmos, isso certamente não vai agradar ao Senhor. Então nós não temos como mudar, antecipar o tempo, as épocas e os acontecimentos que o próprio Deus já determinou no seu plano desde a eternidade, porque acontecerão somente no tempo de Deus. A própria Bíblia diz que tem tempo para tudo e nós precisamos compreender e aceitar e agradecer a Deus, porque Deus conhece todas as coisas, é onisciente e sabe o tempo exato de cada um dos seus propósitos serem manifestos. Então vamos esperar, vamos confiar em Deus sim, nas suas promessas, vamos revelar a mensagem, anunciar o Evangelho, mas somente aquilo que Deus nos deu para fazer. E não acrescentar, e não querer profetizar algo que não vai edificar a igreja. A profecia tem função de consolar, exortar e edificar, mas além disso, querer anunciar tempos e épocas não é para nós, porque são planos, desígnios do próprio Deus. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja,
e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. E quando são executados? No tempo de Deus, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Terceiro subtópico para encerrarmos. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não foi por causa do pecado de Adão que Deus entrou com um plano, como se ele tivesse sido apanhado de surpresa, pois já vimos antes que ninguém pega Deus de surpresa, ou desprevenido, como nós dizemos. Não, Deus conhece todas as coisas e tinha tudo isso já traçado na eternidade. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo. Então estava oculto esse mistério, foi revelado no tempo previamente determinado por Deus, o mistério se revelou em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, que é o verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, no tempo previamente determinado por Deus, então o mistério se revelou. Então veja que Eclesiastes 3:1 diz que tem tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em que tempo nós estamos então? Se há tempo para todo o propósito debaixo do céu, qual é o tempo que nós vivemos? Qual é o propósito hoje debaixo dos céus? A 2 Coríntios 6:2 diz que, porque ele diz, Deus diz ali, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Nós estamos no tempo da graça, no tempo em que a salvação é pela graça, e é claro que não foi de graça porque custou o sacrifício de Jesus Cristo, mas o tempo hoje determinado por Deus, eis aí, ele diz, eis agora, ele repete 2 vezes, o dia da salvação. Hoje, amanhã, enquanto Jesus não voltar, o tempo determinado por Deus é para que todos sejam salvos. E o compromisso da igreja é anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque ela está aí, a salvação. Ela já chegou. Então nós temos um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus de anunciar esse tempo, esse propósito determinado por Deus para que as almas sejam salvas. É isto que o mistério revelado à igreja do Senhor deve anunciar, as boas novas da salvação. Que Deus possa nos abençoar, que nós sejamos servos fiéis do Senhor e possamos aproveitar esse tempo que Deus nos dá para anunciar a salvação em Jesus Cristo e mais almas façam parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, sendo Cristo cabeça desse corpo. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, que possamos aproveitar ao máximo esse tempo, remir o tempo, como a própria palavra de Deus nos diz, para que nós continuemos sendo uma bênção e abençoar os demais que nos cercam, anunciando o Evangelho de Cristo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No nome de Jesus, que Jesus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Amém.